Fala galera, eu sou Cássio Zirpoli e esse novo vídeo aqui no canal eu vou falar sobre a alteração no formato da Copa do Brasil para 2021. Foi uma mudança grande, considerável na competição que aconteceu de maneira forçada após a divulgação do calendário da Conmebol. A CBF havia divulgado o calendário da próxima temporada em 19 de agosto e aí a Copa do Brasil tem o mesmo formato dos últimos 4 anos, com 91 times, 8 fases, aqueles 11 pré-classificados entrando na quinta fase, que correspondia às oitavas de final. Só que aí a Conmebol divulgou um novo formato para a Copa Sul-Americana, um calendário diferente. A Libertadores mantém a fase de grupos, né, que são 6 rodadas, e depois avança para as oitavas, quartas, enfim. E a Sul-Americana, que era toda em mata-mata, também passa a ser nesse formato, tendo uma fase de grupos. Isso aconteceu no dia 2 de outubro. Desde então, pelo choque de datas, pela diferença dos calendários achatados, a temporada de 2021 será bem curta também, devido uma vez que a de 2020 só irá terminar no início de 2021 e a de 2021 as entidades estão tentando encerrar a próxima temporada até dezembro, ou seja, não vai virar para 2022. Eu até acho um erro, até acho que esse ajuste foi muito grave, esse cenário foi muito grave, esse ajuste poderia ser a médio prazo. Mas enfim, com isso, a CBF se viu obrigada a mudar o formato da Copa do Brasil e acabou trazendo uma revisão do calendário e nessa mudança, a Copa do Brasil ganhou mais um clube, indo de 91 times para 92, o que significa o recorde de participantes na história da competição. Foram 4 anos seguidos tendo 91 times e agora chega a 92. A primeira edição lá em 1989, ou seja, essa vai ser a 33ª, né, em 2021. Lá em 89, uma edição tendo uma final Grêmio Sport, o Grêmio ganhou do Sport. Foram 32 times que participaram daquela competição, só com campeões estaduais e alguns vice-campeões estaduais. De lá para cá, já entraram terceiros colocados dos estaduais, campeões de Copas estaduais, clubes classificados pelo ranking, enfim. Foi aumentando bastante a competição. O curioso é que esse aumento do número de clubes ele aconteceu de forma paralela à redução da competição, que agora, em vez de ter até 8 fases, serão até 7 fases. O até é justamente porque tem gente que entra nas fases adiante. E aí vem a grande diferença, que eu achei muito interessante essa mudança, que traz algo que vinha se perdendo na Copa do Brasil, um torneio marcado por surpresas, por equipes que iam longe, enfrentando todo mundo, duelos interessantes, e cada vez mais, nos últimos anos, os times da Libertadores já entravam nas oitavas de final, com 8 jogos eles poderiam ganhar o título. E veja a diferença, quem entrava na quinta fase precisava de 8 jogos para conquistar o título da Copa do Brasil, já quem largava lá da primeira fase precisava de 14. Pô, é assim, além do maior número de fases, um joga 8, outro joga 14, agora isso foi achatado. Os times continuam existindo os pré-classificados, só que eles vão sair, em vez de entrar na quinta fase, eles vão entrar na terceira fase. Mas preste atenção, eles não voltaram 2 fases de forma exata, porque lembre-se, o campeonato foi reduzido, ou seja, a terceira fase de 2021 é uma terceira fase diferente do que era até 2020. Tanto é que em 2021 a terceira fase vai corresponder aos 16avos de final, que justamente a fase seguinte vira oitavas. É onde vão entrar esses pré-classificados. Esses times agora, os pré-classificados, eles vão precisar de 10 jogos para conquistar o título da Copa do Brasil. Já quem larga lá atrás, na primeira fase, essa turma vai precisar de 12. Ou seja, o hiato de 6 jogos caiu para 2. Sem contar que com a entrada dos outros times uma fase mais cedo, significa que o número de partidas com essas equipes fica muito maior, fica muito mais sortido, podendo haver um mau nível, mais surpresas, podendo haver mais duelos interessantes, que estava muito ruim. Inclusive, uma coisa que me incomodava muito, e só foi mudar em 2020, que foi o seguinte: os 3 primeiros anos desse formato, que teve 91 clubes e 8 fases, os times que entravam na quinta fase, desculpa, eles ainda ficavam, na hora do sorteio, no pote A. Eles não podiam se enfrentar, ou seja, ainda havia um sorteio dirigido. Não bastasse entrar lá no futuro, ainda tinha um sorteio dirigido para que os times da Libertadores não se enfrentassem. Pela questão de ranking, aí em 2020 acabaram com isso, fazendo um pote único. Um exemplo do que foi esse ano, acabou não tendo, mas, por exemplo, Ceará e Fortaleza, os 2 representantes nordestinos nas oitavas de 2020, no regulamento de 2020 eles poderiam, pelo sorteio, se enfrentar, porque era pote único. Esse mesmo cenário ano passado não teria, seria impossível. E assim, não faz o menor sentido. E numa dessa, por exemplo, 2 times de nível técnico menor, de repente numa chave, 2 times mais fortes numa outra. Sorteio. Sempre foi feito dessa forma.
Pode haver um sorteio dirigido, mas não desse jeito. O benefício já era enorme. Ou uma coisa ou outra. Ter as duas coisas, eu acho que demorou demais. Mas enfim, eu estou dizendo isso, inclusive, sem saber ainda se vai voltar esse sorteio dirigido. Tomara que não. Porque esse comunicado da CBF ele veio com a informação de que todos os detalhes eles chegam lá em dezembro, quando o regulamento for publicado. Esse foi um primeiro esboço, mas acho um esboço suficiente para comentar aqui com vocês, que essa mudança da Copa do Brasil traz um outro cenário, que eu até falei de pré-classificados, eu ainda não disse o número de pré-classificados. Eram 11. Eram os 7 da Libertadores, mais o melhor classificado do Campeonato Brasileiro, que não estivesse na Libertadores, mais os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. Se eventualmente um brasileiro ganhasse a Libertadores, ou seja, ficasse 8 vagas na Libertadores, esse melhor colocado saiu. Agora serão 12. Aí, ou seja, botou um a mais, mas não necessariamente significa o segundo melhor colocado brasileiro. Pode até ser que seja isso, mas veja que nesse momento, a gente está aqui já, eu gravava esse vídeo 12 de novembro, a Copa Verde não foi realizada. Dificilmente será realizada. Sem a Copa Verde, ou seja, abre uma vaga a mais. Será que de repente vão tirar o benefício da Série B? A Copa do Nordeste se mantém, inclusive o Ceará, que iria largar nas oitavas, agora larga um pouco mais cedo na Copa do Brasil, ele vai ter essa benesse. Até porque o comunicado veio com as competições nacionais. Os times da Libertadores, esses confirmados, entre os pré-classificados, e outras competições nacionais. O comunicado trata dessa forma. Mas aí deve ser como vinha antes. Mas não tem, por exemplo, a Copa Verde. Será que esse benefício será estendido aos times da Sul-Americana, alguns times da Sul-Americana? Porque, querendo ou não, esses times estarão disputando a fase de grupos paralelamente aos da Libertadores. Veja como é um emaranhado de calendário para buscar uma solução. Mas focando especificamente na disputa da Copa do Brasil, lembrar que a Copa do Brasil, que há alguns anos ela acabou ficando muito concentrada, teve o Atlético Paranaense ano passado, mas vindo da Libertadores. Veja, o Cruzeiro chegou a ser bicampeão o primeiro ano, largando lá de trás com 14 jogos, o segundo jogo ele já veio da Libertadores. E assim ficou nesse ciclo. A Copa do Brasil, em um momento, ela teve Santo André campeão da Copa do Brasil em 2004, sendo o time da Série B, o Paulista sendo campeão da Copa do Brasil em 2005, sendo o time da Série B. Além de havia também um problema que alguns times da Libertadores, não eram 7, eram muito menos, eram 4 eu acho, não jogavam e era um erro na época, tinha que jogar. Teve o Juventude, já ganhou a Copa do Brasil em cima do Botafogo. O Criciúma em 91 foi o primeiro time de uma divisão intermediária, uma divisão de acesso a conquistar a Copa do Brasil. O Brasiliense da Série C em 2002 chegou à final. Esse é o caso mais, digamos assim, não é grave porque para o Brasiliense foi ótimo, né? Mas é o caso mais excepcional nesse tipo de distância em relação ao nível técnico. Quase foi campeão, inclusive, o Brasiliense, numa final contra o Corinthians. E vinha se perdendo isso a Copa do Brasil. Eu acho que não é forçar a surpresa, não. É pelo menos oferecer uma condição próxima, e uma condição próxima a todos. Não vinha sendo dessa forma. Ela vinha sendo afunilada, onde os times que chegavam lá de trás, chegavam nas oitavas, era como se fossem mini campeões. Os caras passavam várias fases, chegavam 5 times, largavam 80 times para sobrar 5 times e depois chegavam 11 que já estavam lá no futuro. Pelo amor de Deus. Assim, eu não concordava com esse formato. Esse eu acho mais interessante. As Copas Nacionais do futebol europeu, elas têm a vantagem da pré-vaga. Essa pré-vaga existe, não é para acabar com a pré-vaga, não. É simplesmente você não exceder o benefício. Andar 5 fases, eu acho que é um excesso. Você andar 5 fases e ainda ter um pote dirigido, eu acho que é um excesso. Nesse momento onde você dá uma recuada, você coloca todo mundo e você volta a valorizar a sua própria competição. A Copa do Brasil, inclusive nos últimos anos, ela passou a ser um torneio de captação de receita. Eu mesmo bato muito nessa tecla. Cotas de 1 milhão, de 1,5 milhão. Passou a perder o aspecto esportivo, porque você largava tão atrás na competição que simplesmente o seu foco era o máximo de dinheiro que você pode juntar. Você não olhava a tabela, você não olhava um chaveamento e falava, se esse aqui cair, se eu me classificar e tal, posso chegar, e você vislumbrava um título. Isso era muito pro futuro, e não era a Copa do Brasil, não era dessa forma. Eu acho que ela precisa voltar para esse formato. Ela nunca deixou de ser interessante, mas eu acho que ela estava ficando limitada à sua disputa dentro do campo. Mas de forma forçada, não porque existiam times imbatíveis, não. É porque esses times estavam com benefício em excesso. E dessa vez,
Dessa vez eu acho que a CBF acertou. Estou ainda curioso para saber o regulamento final para de repente a entrada na terceira fase desses 12 times, ou seja, vão largar 80, aí 80, 40, vão sobrar 20, aí desses 20 chegam mais 12 e ficam 32, que forma inclusive o chaveamento clássico da primeira Copa do Brasil, 32, né? Que aí é o chaveamento exato até a final. De antemão estou falando sem saber do regulamento. Tomara que não tenha um sorteio dirigido ou minimamente dirigido. Não pode ser algo forçado como vinha sendo. Mas... terminando aqui, passando de 10 minutos, eu acho que já deu para abordar um pouco da Copa do Brasil, uma mudança interessante. A de 2020 teve 26 times nordestinos, não faço ideia de quem será essa 92ª vaga ainda. Poderia aumentar o ranking, né, talvez, mas a CBF também não comunicou a vaga extra para quem fica, mas pelo menos o Nordeste deve continuar tendo pelo menos 26 representantes, no mínimo. Mas enfim, comente também o que você achou aqui da Copa do Brasil, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente seguir esse debate. Eu gosto de abordar quando tem um regulamentozinho, quem é que não gosta? Valeu, galera. Um abraço a todos.